Olha, sabe aqueles jogos eletrônicos que as crianças são apaixonadas? Pois é, eles caíram no gosto do pessoal da terceira idade. Mas não só como diversão, não. Como ajuda na reabilitação de alguns probleminhas de saúde. Então vamos ver como é que essa brincadeira da criançada está contagiando os idosos também. Desde os 7 anos de idade, Gabriel curte jogos interativos. O menino sempre gostou de videogame. Quando o Kinect, um acessório do Xbox, foi lançado, o pai dele não pensou duas vezes. Comprou o dispositivo para que os filhos não ficassem apenas parados em frente à televisão. Tem jogos que você tem que pular, chutar, trabalhar mão, braço, perna. Então, eu diria assim que é uma atividade interessante para a criança, porque prende muito, o videogame em si já prende muito a criança. E o Kinect possibilita aliar essa diversão com movimentos físicos. O irmão mais velho, Lucas, de 17 anos, também aprovou a brincadeira. Os dois passam horas se movimentando em frente à TV em jogos de aventuras. São partidas individuais e outras coletivas, como a disputa no ping-pong ou numa partida de futebol. Eles garantem que ficam cansados depois de jogar. A novidade faz com que os meninos se exercitem e mantenham a saúde em dia. Sai suado, cansado, realmente vale a pena. Depois que a gente joga, fica todo suado. E também a gente fica cansado. Olha, o que serve de diversão para a garotada está sendo utilizado na reabilitação de pacientes da terceira idade. Isso mesmo, os jogos interativos vêm sendo usados nas clínicas por profissionais de saúde nos tratamentos de fisioterapia. Depois de passar por uma cirurgia de hérnia de disco, seu Geraldo, de 75 anos, recorreu aos jogos de videogame nas sessões de fisioterapia. Há 7 meses, 3 vezes por semana, o aposentado trabalha o equilíbrio nos jogos da Nintendo Wii. Para ele, o tratamento é uma diversão que trouxe resultados positivos. Houve uma melhora considerável, mesmo porque eu faria 3 considerações. A primeira é de que você aprende a se equilibrar, aprende a caminhar, porque o meu problema de deambulação era muito grande. A segunda é que você educa os órgãos do seu corpo para que resolva os movimentos que estão, os jogos que estão ali. E o terceiro aspecto é exatamente o lúdico e o emocional, porque você vai brincar. Dona Ana Rosa, de 60 anos, se transporta virtualmente para uma pista de esqui. A aposentada procurou tratamento para prevenir riscos de quedas. Nas sessões, ela trabalha o condicionamento físico e a coordenação motora. Eu que não fazia nenhuma atividade física, e sempre é recomendado alguma atividade física, e nisso aí foi muito interessante, muito bom. E sempre no acompanhamento de um médico. Certo, certo. Tinha sempre o pessoal acompanhando, orientando como a gente fazia o exercício, vendo a postura, a respiração, observando a pressão, como estava do início e depois no final. Tudo isso foi muito bom. O fisioterapeuta garante que os jogos estimulam os pacientes e ajudam na rápida recuperação deles. Ele se sente mais ator dentro daquele processo de reabilitação. Às vezes o paciente termina aprendendo a jogar aquele videogame e também transfere aquilo para o dia a dia, jogar com o neto. E aquilo fica divertido para ele, fica muito útil para o paciente. No caso, o público idoso que a gente trabalha muito aqui. Tira para lá e tira para lá. É isso aí, né? A diversão e ajudando na saúde. Mas olha, é importante aí fazer um alerta, hein? Essas atividades com os idosos devem ser acompanhadas pela supervisão de um profissional. E como hoje é quarta-feira, dia de falar da saúde do idoso, nós convidamos aqui o fisioterapeuta Felipe Rabelo, ele que tem especialidade na área de idosos, exatamente para conversar com a gente sobre esse assunto aí tão interessante, né, Felipe? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada aqui pela presença. Obrigado. Interessante, né, essa ideia de aliar essa diversão aí da tecnologia para os idosos. Eles estão se adaptando bem, né? Sim. Então, a tecnologia, através da reabilitação, é bom a gente fazer um resgate da história dos videogames. Quem já passou dos 20 anos lembra que os jogos eletrônicos eram vistos como vilões da atividade física, né? A gente não tinha movimento, no máximo movimentava aqui o polegar, né? E aproximadamente 10 anos lançou-se o primeiro console doméstico que, para interagir com aquele game, você necessita do movimento. Né? Então, aí a fisioterapia viu esse gancho e disse, opa, que dá para a gente trabalhar, vamos utilizar dentro do recurso de terapia. E aí é pulando, é chutando, agitando os braços, né? Imitando de fato, como se você estivesse fazendo parte daquele
naquele jogo, né? Agora, como é que funciona esse processo, doutor? Assim, é para o equilíbrio, a capacidade do idoso desenvolver aquilo sozinho? Como é que funciona? Isso. A Wii Reabilitação, né, que na verdade é um tipo de game terapia, existem outros consoles domésticos que são utilizados dentro do processo de reabilitação, ela é um recurso acessório da intervenção. Então, a gente faz a fisioterapia convencional e em algum momento que a gente veja que possa encaixar aquele recurso lúdico, a gente faz uns 20, 30, às vezes uma sessão inteira com aquele game, né? Então, vai depender do que o paciente precisa, se é um foco no equilíbrio, se é um condicionamento cardiovascular, cardiorrespiratório, se ele tem alguma tontura, algum problema do aparelho vestibular, enfim, vai depender do que o paciente está apresentando. No caso, então, o fisioterapeuta é que direciona o tipo do jogo que o idoso deve fazer na clínica. Então, eu costumo dizer, né, para quem quer utilizar esse recurso, o profissional que quer utilizar, ele tem que saber muito sobre a patologia e sobre as bases do exercício terapêutico, né? Então, não é simplesmente o idoso, isso é até um alerta que a gente gosta de fazer, que não é simplesmente eu comprar numa loja aquele videogame e ir em casa jogar, achar que eu estou reabilitando. Não é, né? isso. Não é um console terapêutico. Ele foi criado para ser um brinquedo. Você pode ir lá e comprar se quiser assim usar como um brinquedo, né? Mas dentro dos princípios de reabilitação necessita de um profissional habilitado e capacitado para realizar aquele recurso. E aí sim eu vou conhecendo a patologia do paciente, quais são as alterações e as suas necessidades, eu vou eleger os jogos indicados para aquele paciente. E, sobretudo, acompanhar, né, Felipe, esse paciente no momento do jogo. A gente viu ali o seu Geraldo a todo momento, né, sendo segurado mesmo, né, porque existem tonturas, né, própria queda no momento, né, do jogo. Existe um grande risco de queda, porque é um anteparo que utiliza-se de muita instabilidade, né? Então ele está sempre se deslocando, o paciente faz muita compensação, então estou realizando um movimento numa postura que não é correta, e aquilo ali pode configurar lesões futuras diante de uma atividade física realizada fora da orientação. Então tem que ter um profissional ao lado, corrigindo, orientando constantemente ao lado do paciente. Assim como se fala em atividades físicas, né? Uma pessoa na academia, né, tem que ter a orientação de um profissional para poder não fazer o exercício de forma errada. Eu acredito que funciona o mesmo raciocínio, né? Tem que ter Qual que seria a vantagem do tratamento utilizando esses equipamentos em relação aos tratamentos convencionais mesmo, né? A fisioterapia. Gil, que eu trabalho com idoso, né? Eu sou fisioterapeuta e adoro sair um pouco da rotina, né? Eu costumo dizer que quando o paciente chega até mim, diz: olha, seu fulano, 50% dessa intervenção vai depender da tua motivação, né? Então, para mim, e 99% dos pacientes que chegam a mim, há 3, 4 anos que eu utilizo esse recurso como terapia, como parte da minha terapia, eu vejo que motiva. Então, ele vem mais motivado para o processo de reabilitação, ele vem muito mais instigado para fazer aquela terapia, aquele movimento, que a gente confessa por vezes é penoso, né? A depender do quadro, se for um paciente neurológico. E aí você esquece, está reabilitando, você está fazendo uma atividade, um exercício terapêutico ou físico com fins no objetivo final. A gente viu o depoimento aí, né, do seu Geraldo falando tão bem isso, né, de que a diversão, sobretudo, né, também desse momento. Mas teve uma frase que ele falou de que educa os órgãos do corpo para resolver os movimentos. Educa os órgãos do corpo, é isso mesmo, né? Isso que ele quis dizer é que ele tem uma maior percepção do movimento, uma clareza maior de como aquele movimento é realizado. Por quê? Esses jogos, os games que a gente mais utiliza são games que simulam atividades do dia a dia e atividades de gestos esportivos. Existe um jogo específico que foi criado inclusive para o fitness, né, para atividade aeróbica, que é um dos que a gente mais utiliza, que tem blocos de jogos de equilíbrio, de condicionamento. Então a gente utiliza aquele recurso simulando uma atividade que é funcional, é do dia a dia, e ali ele começa a perceber com mais facilidade e orientação quais são os movimentos corretos que devem ser realizados pós-jogo, né? Que a gente utiliza o jogo, mas com o objetivo que no dia a dia ele consiga melhorar a sua função. Uma coisa interessante aí que a dona Ana Rosa, né, falou é que ela está fazendo tratamento para prevenção, né? Ou seja, prevenir quedas. Né? Isso. Também é interessante, não só durante alguma cirurgia ou pós-cirúrgico, enfim. Justo. Então, dentro da área, né, da reabilitação, a gente previne ou trata. No caso dela, é uma idosa, né? Não tem doença, não tem uma patologia estabelecida, mas a gente sabe que o processo de envelhecimento ele configura a perda funcional. Então, a gente deve fazer atividade física, na verdade, sempre, né? Só quando envelhece. A gente deve preparar para o envelhecimento desde já. Então, para prevenir aquela progressão mais acelerada dos processos inerentes ao envelhecimento, a gente pode utilizar o game com esse fim. Entendi. Tá ótimo então, doutor Felipe. Obrigada aí pelas explicações, né? Então, os idosos vão aliar agora aí a tecnologia, né, dos netos para cuidar da própria saúde, Exato, né? eu que agradeço. Obrigada pelas informações, tá?